Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de álgebra linear. Aqui é a professora Fabiana e hoje vamos fazer uma aula de exercícios. O assunto de hoje pode ser estudado na aula 11, produto interno número 3. Nós vamos trabalhar questões da lista 4, começando com a questão 11. Então, nós temos o seguinte, seja W o subespaço gerado pelos vetores V1, V2 e V3. E nós queremos encontrar uma base para o complemento ortogonal de W. A notação para o complemento ortogonal é essa que a gente pode ver aqui, esse W com esse símbolo aqui em cima, que parece um T invertido. Bom, vamos falar um pouquinho da teoria usada na questão. É uma questão que nós vamos resolver utilizando o espaço linha e o espaço nulo de uma matriz. Nós vamos definir a matriz A, colocando em suas linhas as coordenadas dos vetores que foram dados. Isso aqui informa isso. A, I, esse I aqui em subíndice, é a notação que nós estamos utilizando no nosso curso para informar a linha I da matriz A. E o VI representa os vetores que foram dados. Bom, nós vamos usar esses espaços que são o espaço linha e o espaço nulo, uma vez que eles são complementos ortogonais um do outro. O que quer dizer isso? Quer dizer que os seus vetores são ortogonais entre si. Os vetores do espaço linha são ortogonais aos vetores do espaço nulo, e os vetores do espaço nulo são ortogonais aos vetores do espaço linha. Bom, então olha só, nós temos aqui a matriz A, que foi definida colocando as coordenadas dos vetores nas suas linhas. Agora, nós vamos resolver a questão com um pouco a mais de informação do que a questão de fato está pedindo. Nós vamos aqui encontrar também a base do espaço W, do subespaço W, para a gente poder comparar a base do espaço W com a base do seu complemento ortogonal, tá certo? Bom, então, para encontrar a base de W, que é a base do subespaço gerado pelos vetores dados, nós vamos pegar a matriz A e nós vamos escalonar. Então, aqui está o escalonamento. As linhas não nulas encontradas aqui correspondem aos vetores da base do subespaço W. Então, nós definimos aqui, chamamos de U1 a primeira linha, que vai ser o primeiro vetor, e chamamos de U2 a segunda linha, que será o segundo vetor. E definimos a base B. Então, a base B aqui tem os vetores U1 e U2. Essa base aqui é uma base para W, certo? Essa forma que a gente usou aqui para encontrar a base de W é uma das maneiras, né? Nós sabemos, já vimos em aulas anteriores, que para encontrar a base do subespaço gerado por vetores, a gente poderia também ter optado pelo espaço coluna. Mas se a gente utilizar aqui o espaço coluna, nós vamos ter que compará-lo com o espaço nulo da A transposta. A relação entre espaço coluna é o seguinte: espaço coluna de A é complemento ortogonal do espaço nulo da A transposta. Então, como a gente pegou espaço linha de A, então nós vamos trabalhar com o espaço linha e o espaço nulo da própria A, tá certo? Bom, a base do complemento ortogonal, nós já falamos ali em cima, né, coincide com a base do espaço nulo de A. E como que a gente encontra base para o espaço nulo? Aqui nós estamos explicando um pouquinho, Esse espaço nulo, ele coincide com a base do espaço solução do sistema linear homogêneo x igual a vetor nulo. Ou seja, o espaço nulo de A é o espaço solução do sistema homogêneo. Então, a base do espaço nulo é a base desse espaço solução. Então, nós temos que encontrar a solução do sistema, né? Então, vamos fazer isso. Então, aqui, o sistema homogêneo, AX igual a vetor nulo, que vai ser solucionado escalonando a matriz aumentada, A vetor nulo. Então, aqui está a matriz A, vetor nulo aqui na última coluna. A gente escalonou e encontrou esta matriz escalonada. Notem aqui que nós não temos o pivô na terceira coluna. Então, quer dizer que a variável x3, nós colocamos as variáveis de x1, x2 e x3. A terceira variável é livre. Então, agora nós vamos reescrever essa matriz em forma de sistema. Então, nós colocamos aqui, x1 menos x2 mais 3x3 é igual a 0.
aqui x2 menos 19x3 é igual a zero, e a variável livre ficou representada aqui, ó, x3 é igual a t. Nesse sistema, em cada equação você vai isolar uma variável, sempre a ordem aqui, começando aqui embaixo, de baixo para cima, você vai colocar da última variável para a primeira, e você vai isolar, e após isso você vai substituir, fazer o processo de substituição. Então, x3 é t, você vai usar aqui na variável x2, encontrou o x2, você vai usar aqui na variável x1. E assim você vai ter todas as variáveis. Então, nós temos aqui, ó, o vetor solução é dado por 16t, 19t e t. Esse parâmetro t você vai colocar em evidência, dando origem aí, ó, ao vetor que gera toda a solução. Então, o vetor da base é o 16, 19, 1. Esse vetor aqui, ele é base tanto do espaço solução do sistema homogêneo, como do espaço nulo, já que esses espaços coincidem, né? Então, quer dizer que essa base B', nós estamos chamando de B', é a base também do complemento ortogonal de W, de acordo com as explicações que foram feitas anteriormente. Então, essa aqui era a resposta da questão. Bom, vamos colocar algumas informações extras sobre essa questão. Temos aqui, nós encontramos duas bases, né? A base B do conjunto W, que é um subespaço do R3, e a base B', que é a base do complemento ortogonal de W, que também é um subespaço de R3. A base B' tem um vetor na base, então tem dimensão 1, e esse subespaço coincide com reta pela origem. E vai ser a reta gerada pelo vetor que está na base. Eu troquei a letrinha aqui por U, porque a gente já tínhamos usado o 3 no enunciado da questão. Já o conjunto, já o subespaço W, tem base B com dois vetores na base. Então, aqui nós temos o plano pela origem, que é gerado pelos seus dois vetores de base, certo? Bom, então, olha só. W tem a base B com os vetores o 1 e o 2. W ortogonal, o complemento ortogonal de W, tem a base B' com o vetor U3. De acordo com a teoria, os vetores da base B devem ser ortogonais com os vetores da base B'. E aqui nós provamos isso, ó. O 1, produto escalar com o 3, vai fazer os cálculos, que é multiplicar as coordenadas correspondentes e somar, e vamos encontrar zero como resposta. E o 2, produto escalar com o 3, também vai te retornar zero como resposta, que é o que tinha que acontecer de acordo com a teoria. Agora, notem, pessoal, que dentro da própria base, no caso a base B, os vetores o 1 e o 2, eles não precisam ser ortogonais. E isso realmente não acontece aqui, ó. O 1 escalar o 2 vai ficar 1 vezes 0, menos 1 vezes 1, mais 3 vezes menos 19, que é diferente de zero. Então, o 1 e o 2, eles não são ortogonais. Eles poderiam ser, mas não é necessário que seja, tá certo? Bom, mais uma curiosidade aqui, trabalhando com o espaço vetorial R3, os subespaços que podemos ter são origem, retas pela origem, o plano e o próprio R3. Então, sempre que você tem um vetor na base, o conjunto, o subespaço, é uma reta pela origem. E quando você tem dois vetores na base, o subespaço é o plano pela origem, certo? Continuando com nossa aula, vamos fazer agora a questão número 12. Então, nós temos aqui um conjunto B com dois vetores, que é uma base ortogonal de um plano W do R3. E queremos utilizar o produto interno euclidiano para escrever um vetor V deste subespaço como combinação linear da base B. Existe uma outra forma de responder essa questão sem utilizar o produto interno euclidiano, que é a forma tradicional que a gente já fazia lá quando a gente começou a estudar espaços vetoriais, que é através da combinação linear, né? Porque sempre que você tem uma base de um espaço vetorial ou de um subespaço, todos os vetores desse espaço ou subespaço são uma combinação linear dos vetores desta base. E aí você vai resolver um sistema e vai encontrar esses escalares. Essa questão aqui vem trazendo uma novidade para a gente, que é o seguinte: quando a base é ortogonal, aqueles escalares que a gente determina através do sistema são definidos pelo produto interno, por um produto interno, que eu vou mostrar já já.
Bom, começando com um pouquinho de teoria. Então, olha só. As bases ortogonais e ortonormais, elas são muito importantes na álgebra linear. Por exemplo, a base canônica do R3 é a base 100, 010 e 001. Esta base aqui, ela é ortonormal. Aí o que eu vou mostrar para vocês, vamos colocar as características destas bases que nós estamos mencionando aqui. Bases ortonormais, bases ortogonais. Então, olha só, quando a base é ortogonal, os seus vetores são ortogonais entre si. Ou seja, o produto escalar entre os vetores é igual a zero, eles têm aquela propriedade de fazer o ângulo de 90 graus entre si. E a base ortonormal consiste em vetores ortogonais e também unitários. Então, além de ter o produto interno igual a zero, ou produto escalar igual a zero, eles também possuem a norma igual a 1. Então, ela era chamada de ortonormal, como essa base canônica do R3. Todos os vetores aqui têm norma igual a 1 e todos os vetores fazem o ângulo de reto entre si, como você pode observar lá no plano cartesiano R3, né? Bom, o primeiro estudo que nós fizemos a respeito de combinação linear, para você escrever um vetor V como combinação linear de V1 e V2, era necessário trabalhar com essa equação e chegar num sistema o qual, ao ser resolvido, te daria os valores de C1 e C2, certo? Agora, quando se trata de bases ortonormais, esses escalares eles já são definidos, eles coincidem com essa definição aqui, ó. V1 escalar V vai ser o primeiro escalar, o escalar C1. E V2 escalar V é o segundo escalar C2. Então, olha só como é simples. A base tem vetores V1 e V2. Então, o primeiro escalar da combinação linear é o produto escalar do primeiro vetor da base com o vetor que você quer escrever como combinação linear, que é o vetor V. E o segundo escalar é o produto interno, o produto escalar do V2 com o vetor V. Esta formulazinha só vale quando a base é ortonormal. A nossa base não é ortonormal, a nossa base é ortogonal. Então, nós vamos ter que fazer um pequeno ajeitamento. Então, olha só. Quando se trata de uma base ortogonal, não basta normalizar os vetores que eles vão se tornar ortonormais, porque eles já são ortogonais entre si. Falta apenas ser unitários, não é isso? Então, nós vamos pegar cada vetor, o V1 e o V2, e vamos dividir pela norma. Então, nós vamos dividir o V1 pela norma de V1, o V2 pela norma de V2, vamos dando origem aí a esse novo vetor, ó, VI sobre norma de VI, o I igual a 1 e 2, né? Aí, dessa forma, você vai ter vetores V1' e V2' ortonormais. Então, a fórmula vai poder ser escrita para essa base ortonormal, ou seja, V vai ser igual a V1', produto escalar com V, vezes V1', mais V2', produto escalar com V, vezes V2'. Ora, olha só, eu vou substituir o V1' e o V2' por essa expressão aqui, ó. Então, vai ficar, quem é V1'? É V1 sobre norma de V1, produto escalar com V, vezes V1', que é quem? V1 sobre norma de V1, mais V2', que é V2 sobre norma de V2, produto escalar com V, vezes V2', que é o V2 sobre norma de V2, ok? Agora, aqui nesse produto escalar, este denominador é um número real. Então, eu vou retirar esse número do produto escalar. É uma propriedade, a propriedade da homogeneidade que nós vimos lá nas regrinhas, nas condições que um produto interno satisfaz. Lembram? Sempre que tem um escalar, ele pode ser retirado do produto interno e apenas os vetores ficam executando aí o produto escalar. Então, esse denominador aqui coincide com este que você vai retirar. Então, esse vai ficar multiplicando este. E nós colocamos ele aqui embaixo, ó. Ficou norma de V1 ao quadrado. Então, nós temos, ó, V1, produto escalar com V2, sobre norma de V1 ao quadrado, vezes o vetor V1. Aqui, V2, produto escalar com V, sobre norma de V2 ao quadrado, vezes V2. E agora, nós vamos usar mais uma propriedade que você vai lembrar.
Nós definimos lá no início também do nosso estudo que a norma de um vetor não é a raiz quadrada do vetor produto escalar com ele mesmo? Então, se você elevar essa expressão ao quadrado, o radical vai se cancelar e vai ficar só V2, produto escalar com V2. Então, norma de V2 ao quadrado é igual a V2 escalar com V2. E norma de V1 ao quadrado é V1 escalar com V1. Então, a nossa expressão final é esta aqui. Então, vetor V é igual a V1 escalar V dividido por V1 escalar V1 vezes V1, mais V2 escalar V, V2 escalar V2, vezes V2. Essa formulazinha que nós vamos utilizar quando essa formulazinha é uma alternativa para você escrever a combinação de V em relação a V1 e V2 usando o produto interno. Na prática, você pode continuar fazendo a resolução de sistema como você já vinha fazendo antes, tá certo? Isso aqui é só para a gente mostrar que quando se trata de produto interno, aqueles escalares, eles já são pré-definidos, já são pré-determinados. Então, vamos fazer o cálculo agora. Bom, usando a definição que nós mostramos anteriormente, nós vamos começar a resolução da questão agora. Então, olha só, V1, V2 e o V. Aqui está a combinação linear, onde os escalares são definidos por essa equaçãozinha V1, VI escalar V dividido por VI escalar VI. Então, para C1, nós vamos ter V1 escalar V dividido por V1 escalar V1. Substituir os vetores e vai fazer o produto escalar. Então, 1 vezes menos 1, mais 1 vezes 7, mais 1 vezes 3. Dividido por 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1 vezes 1. Fez os cálculos, encontrou o escalar 3. E agora o C2, V2 escalar V dividido por V2 escalar V2. Então, menos 1, 1, 0, escalar com menos 1, 7, 3. Menos 1 vezes menos 1, 1 vezes 7, 0 vezes 3. Dividido por menos 1 vezes menos 1, 1 vezes 1 e 0 vezes 0, que vai fazer os cálculos e encontrou 4. Então, aqui está a combinação linear do vetor V em relação a V1 e V2. Nós fizemos utilizando as definições, né, e as propriedades aí tiradas do produto interno. Continuando com nossa aula, vamos agora para o exercício número 14. Aqui nós temos uma base do R3. Esta base contém vetores que não têm propriedades especiais entre si, ou seja, eles não necessariamente são ortogonais entre si ou são unitários. Mas nós queremos utilizar um processo conhecido como processo de Gram-Schmidt para transformar esta base em uma outra base, uma base com outros vetores, que eles sim terão vetores todos ortogonais e todos ortogonais entre si, né? E todos serão unitários. Aqui estão os vetores que nós vamos encontrar aqui nessa resposta. Então, vamos lá. Olha só, quando a base é ortogonal, basta a gente normalizar os seus vetores para a gente obter essa base ortonormal. Porém, quando essa base inicial não é ortogonal, aí sim nós vamos aplicar o processo de Gram-Schmidt para obter os novos vetores, os quais serão ortogonais. Mas você não precisa ficar checando se os vetores são ou não ortogonais. Você pode aplicar logo o processo de Gram-Schmidt, porque se eles forem ortogonais, o processo vai retornar os mesmos vetores para você. Porque no processo em si, você vai utilizar produto escalar entre os vetores. E se eles forem ortogonais, esses produtos escalares serão iguais a zero. Bom, eu vou mostrar o processo já já. Olha só, o processo consiste em alguns passos. Então, essa figurinha aqui eu coloquei para ilustrar os três vetores. Eu coloquei aqui uma figura qualquer, ilustra os três vetores iniciais. Eu coloquei essa figura aqui de qualquer forma, mostrando que os vetores não precisam ser ortogonais entre si. Mas se você observar aqui os dois primeiros vetores, eles são ortogonais, porque 1 vezes menos 1 dá menos 1, 1 vezes 1 dá 1 e 1 vezes 0 vai dar 0. Esses dois aqui são ortogonais, mas o primeiro com o terceiro e o segundo com o terceiro não são ortogonais. E a base ortogonal, todos os vetores são ortogonais entre si.
Para ficar mais fácil você visualizar isso, pensa sempre no plano cartesiano R3, aquele sistema de eixos. Todos os eixos ali não são ortogonais entre si. Isso caracteriza uma base ortogonal. Os eixos, eles são gerados por vetores ortogonais, tá? Bom, então, nós vamos partir de uma figurinha como essa para chegar numa figurinha como aquele sistema de eixos coordenados do R3. É isso que nós queremos. Os nomes dos vetores, a base B que foi dada, eu estou chamando de V1, V2 e V3. A base que nós iremos encontrar, eu estou chamando de U1, U2 e U3. E o processo consiste em fixar o primeiro vetor. Você escolhe aqui na lista que você tem um vetor para começar. Então, escolhendo a ordem do primeiro para o último, eu vou escolher U1 igual a V1. Então, vamos lá, olha só. O passo 1, então, é você fixar o primeiro vetor. Então, nós escolhemos U1 igual a V1. Essa figura aqui mostra isso, ó. Esse vetorzinho aqui, U1 é igual a V1. O segundo passo já vai ser para você encontrar o segundo vetor da base B', que tem que ser ortogonal com o vetor que você fixou, que é o vetor U1. Na sua lista de vetores, que é esse desenho aqui, escolha o segundo vetor, V2. Eu desenhei ele aqui, ó. Note que V2 com V1 não necessariamente são ortogonais entre si. Essa figura aqui também é só uma ilustração, tá? Então, como é que nós vamos encontrar, a partir de V2 e V1, um vetor que seja ortogonal a V1? Isso é feito da seguinte maneira, olha só. Você vai projetar o V2 sobre V1. Essa projeção eu representei por esse símbolo aqui, ó, P2. Então, esse vetor aqui está sobre V1, tá certo? Agora, o vetor que está aqui na vertical, esse U2, ele é obtido fazendo a subtração de V2 menos P2. E ele, sim, é ortogonal a V1. Aqui a gente pode desenhar ele aqui nesse local, porque ele vai ser obtido com esse triângulo aqui. Mas, na verdade, ele parte da origem. Então, ele está, na verdade, aqui, certo? Então, ele vai ser obtido com essa subtração. Então, olha só aqui, ó. O 2 é V2 menos esta projeção, a formulazinha para você encontrar esse vetor é essa daqui, ó. V2 escalar V1 dividido por V1 escalar V1 vezes V1. É o mesmo cálculo que a gente utilizou para encontrar os coeficientes da combinação linear no exercício anterior. Esse cálculo aqui do que envolve os produtos escalares ou produtos internos, certo? Aí vamos para o passo 3. Então, agora você tem dois vetores ortogonais, o 2 e o 1. Aí você pegaria o terceiro vetor aqui, um V3. Vamos desenhar ele aqui por aqui, assim, ó. Aí o passo 3 é você encontrar um vetor, o 3, que seja ortogonal tanto ao 2 como ao 1. Então, esse cálculo do passo 2, ele vai ter que ser feito tanto para o vetor U1 como para o vetor U2. Então, olha só, o que nós temos aqui, ó. O 3 é igual a V3 menos V3 escalar aqui, V3 escalar U1, tá? Vamos corrigir aqui. Então, olha só, aqui eu corrigi, ó. O V2, aqui era indiferente, porque o 1 é V1, né? Mas pra gente colocar a formulazinha certa, V2 escalar U1, porque sempre que você consegue um vetor para sua base, você vai ser os passos seguintes, você vai usar esses vetores novos. Então, fixou o 1 aqui no U2, vai usar esse U1. Agora, você já tem U2 e 1. Então, aqui no U3, você vai usar esse U2 e esse U1 que já estão na sua base. Então, olha só. O V3, que é esse vetor que está sobrando aqui, que a gente não usou ainda. Imagine que está desenhado aqui, ó. Aí, você vai fazer o cálculo com o U1. Então, V3 escalar U1 escalar U1 vezes U1. E o V3 com esse U2. V3 escalar U2, U2 escalar U2 e U2. Aqui é menos por conta desse cálculo aqui, ó. V2 menos o vetor projetado, certo? Então, como vai ser projetado em dois vetores, nós vamos ter duas parcelas. Vai ser essas duas parcelas que estão aqui. Olha só, se B tivesse mais vetores,
ou seja, se a base B aqui tivesse V4, V5, você continuaria esse processo. Aí vai ter mais parcelas aqui. À medida que você vai aumentando os passos, o número de parcelas também vai aumentando, tá? Então, agora vamos executar os nossos cálculos para os nossos vetores. Então, nós temos V1, temos V2 e temos V3. Vamos lá, passo 1. O 1 é igual a V1, então o 1 é igual a 1. Passo 2. O 2 é V2 menos V2 escalar o V1, aqui V2 escalar o 1, o 1, o 1, o 1. Então, ó, substituindo os vetores, V2 menos V2 escalar o 1 escalar o 1 vezes o 1. Aqui, gente, notem que essa fração vai dar um número real. Por isso que a gente coloca esse vetorzinho aqui mais recuado, porque vai ficar um número vezes o vetor, e esse número multiplica cada coordenada do vetor em seguida, tá? Então, vamos fazer o cálculo aqui, ó. Menos 1 vezes 1, menos 1. 1 vezes 1, 1. 0 vezes 1, 0. Então, ficou menos 1 mais 1 que deu 0. É esse 0 que tá aqui, ó. Embaixo, 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1 vezes 1, deu 3. A gente multiplica e soma, né? E esse 0 sobre 0 vai dar 0. Esse 0 multiplica cada coordenada do vetor, que ficou 0, 0, 0. Então, notem, ó, que vai ficar só menos 1, 1, 0, menos 0, 0, 0, que dá menos 1, 1, 0. Ou seja, o vetor, o 2, ele continua igual ao vetor V2 lá da lista inicial, porque o V2 e o V1, eles já eram ortogonais entre si. Por isso que eu falei para vocês que o próprio processo, ele é fiel à teoria. Então, se os vetores forem ortogonais, ele vai te retornar o mesmo vetor, tá? Então, agora continuando. Seguindo para o passo 3, olha só, o 3 menos, vamos já substituir, né? V3, substituiu aqui, ó, menos V3 escalar o 1, dividido por o 1 escalar o 1 vezes o vetor o 1, menos V3, o 2, V3 escalar o 2, dividido por o 2 escalar o 2, vezes vetor o 2. Agora, vamos lá. O produto escalar aqui em cima, ó. 1 vezes 1, mais 2 vezes 1, 1 vezes 1. Ficou aqui, ó. 1 vezes 1, 1 vezes 1 e 1 vezes 1. Somou, tá aqui. Vezes o vetor 1, 1. Menos. Note que esse menos, toma cuidado, esse menos é o mesmo que vai multiplicar toda a fração. Então, a gente podia até prolongar esse tracinho aqui para ficar mais claro. Então, olha só, menos vai multiplicar esse resultado aqui. Esse resultado vai ficar um positivo. Então, vezes esse menos, ficou menos aqui fora, ó. Aqui embaixo ficou 2 desse produto, ó, menos 1 vezes menos 1, mais 1. 1 vezes 1, 0 vezes 0. Tudo multiplicado por esse vetor. Agora, esses dois escalares que a gente conseguiu aqui, ó, desses produtos escalares, vão multiplicar as coordenadas dos vetores que estão multiplicando aqui em cima. Então, vai ficar, ó, cada escalar multiplica cada coordenada, o escalar multiplica cada coordenada, e depois nós vamos fazer essa operação. Eu já fiz tudo junto aqui, ó. 1 menos 4 terços vezes 1, e menos meio vezes menos 1 dá mais meio. Então, a primeira coordenada dessa soma que vai acontecer aqui em cima tá aqui. A segunda coordenada agora, 2, menos 4 terços vezes 1, e menos meio vezes 1, que é essa segunda coordenada, vírgula, terceira coordenada, 1, menos 4 terços vezes 1, e menos meio vezes 0. Aí, operando aqui em cada coordenada, você vai tirar o mínimo e múltiplo comum, fazer os cálculos. Então, ó, aqui, mínimo e múltiplo é 6. Dividido por 1, 6 vezes 1, 6. Dividido por 3, 2 vezes 4, 8. E dividido por 2, 3 vezes 1, 3. Então, somou aqui em cima, ficou 1 sobre 6. Aqui, segunda coordenada, o mínimo é 6 também. Dividido por 1, 6 vezes 2, 12. Dividido por 3, 2 vezes 4, 8, dividido por 2, 3, vezes 1, 3. Aqui na última, aí fez o cálculo, né? Vai ficar aqui 8, 9, 10, 11, mais 12. Então, ficou 1 sobre 6, subtraiu, deu o sinal do maior número, que é positivo. E a última coordenada é o número 3. O último mínimo comum aqui é o 3, dividido por 1, 3 vezes 1, 3. E aqui dividido por 3, 1 vezes menos 4, menos 4. E aqui 0. Então, vai ficar menos 1 sobre 3. Então, esse aqui é o nosso vetor
o 3. Então, olha só, os novos vetores da base ortogonal, o 1, o 2 e o 3, são todos agora ortogonais entre si. Então, você acabou de obter uma base ortogonal. O exercício quer uma base ortonormal. Tá faltando o que agora? Tá faltando que os vetores sejam unitários. O que quer dizer isso? Que tenha comprimento igual a 1, que tenha norma igual a 1. Então, você vai agora normalizar os vetores. Então, transformar vetores em novos vetores unitários significa normalizar. Vamos mostrar aqui um desenho para você entender bem o que significa isso. Olha só, os vetores que você encontrou, eles têm essa cara aqui. Ou seja, são vetores que formam o ângulo reto entre si. Mas, porém, eles não têm comprimento igual a 1. Então, você vem através de um processo chamado normalização e você vai encontrar na mesma direção um vetor que tenha o comprimento igual a 1. Sobre cada eixinho desse, cada vetorzinho desse, você vai pegar um vetor que represente eles, mas que tenha um comprimento igual a 1. Note que o eixo, vamos pensar que isso geraria eixos, né? Vai continuar o mesmo eixo, só que os representantes desses eixos terão comprimento igual a 1. E isso é importantíssimo porque a base final vai ter a mesma característica da base canônica do R3, por exemplo, que são os vetores canônicos 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Ou seja, funciona como um sistema de coordenadas. Bom, então vamos lá. Então, olha só. Eu vou chamar a próxima base, que é a ortonormal, de W1, que vai ter vetores de B2 linhas, com vetores W1, W2, W3. Cada W daqui vai ser obtido através da base B' da forma, vamos pegar os vetores da base B', que são os vetores U, e dividir pela sua norma. Isso é normalizar. Vai calcular a norma e dividir os vetores pelo número que você vai encontrar. Então, olha só. A norma de 1, você vai pegar o vetor 1 e vai fazer o cálculo. Lembra qual a fórmula da norma? Vamos escrever aqui, ó. Se o vetor tem coordenadas ABC, a norma do vetor vai ser a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Aí você vai ter a norma. Então, vamos lá, ó. 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, raiz de 3 é a norma de 1. Então, quem vai ser o W1? Vamos pegar as coordenadas de 1 e dividir pela norma obtida. Faltou escrever um raiz aqui, ó, porque deve ter apagado. Quando eu encosto aqui, ele apaga. Certo? Então, continuando. Agora, vamos lá para o U2. O 2 está aqui, ó, menos 1, 1, 0. Norma de U2, menos 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 0 ao quadrado. Então, ficou raiz de 2. Então, W2 será menos 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2 e 0 sobre raiz de 2, que vai ficar o próprio 0. E por último, vamos pegar o 3, tá aqui, tem frações. A norma de U3 vai ser a raiz quadrada da soma de cada coordenada ao quadrado. Então, 1 sobre 6 ao quadrado, 1 sobre 6 ao quadrado e menos 1 sobre 3 ao quadrado. Então, vai ficar 1 sobre 36, mais 1 sobre 36, mais 1 sobre 9. O negativo ao quadrado ficou positivo, porque o 2 é um número par. Aí vamos tirar o mínimo múltiplo comum, que deu 36. Fizemos os cálculos aqui em cima, ficou 1, 1 e 4 aqui, né? 36 dividido por 9, 4 vezes 1, 4. Então, aqui ficou 6 sobre 36. O 36 tem raiz 6 e o número 6 do numerador a gente mantivemos dentro da raiz, dentro do radical. Agora, nós vamos pegar cada coordenada do W, do 3, e dividir por essa norma, né? Notem, pessoal, que vai ficar a divisão de frações. Por exemplo, quando você pegar a primeira coordenada, que é 1/6, e dividir pela norma, vamos conservar a primeira e multiplicar pela inversa da segunda. Então, quer dizer que em cada coordenada, você vai ter multiplicações pela inversa dessa norma que você encontrou aqui em cima. Então, já fiz isso aqui, ó, já multipliquei por essas inversas, viu? Por conta aqui do espaço, que estava já pouco, tá bom? Então, olha só, vai ficar a primeira coordenada vezes 6 sobre raiz de 6,
Depois, segunda coordenada vezes 6 sobre raiz de 6, terceira coordenada vezes 6 sobre raiz de 6, que foi resultado aí da divisão das frações. Então, aqui nós vamos ter, ó, vai cancelar 6 com 6, aqui vai cancelar 6 com 6, aqui simplificou por 3, então ficou 2 em cima e 1 embaixo. Aqui, gente, nesse estudo, não é comum, não é necessário ficar racionalizando. Vocês vão perceber em livros que se utiliza muito o radical no denominador. Agora, diferente do estudo com a trigonometria, né? Na trigonometria, a gente usa racionalizar quase todos os valores obtidos para os ângulos, né? Então, isso varia muito, porque os números, eles podem ser representados de várias formas, né? Então, aqui você pode deixar o radical no denominador sem problema algum, tá bem? Então, é isso. E aí, nós temos, então, essa base B2 linhas, que contém os vetores W1, W2, W3, que agora são todos que é uma base ortonormal, ou seja, tem essa característica aqui desses vetores que estão em vermelho. Eles têm ângulo reto entre si e são unitários. Bom, vamos para a última questão desta aula, que é a número 15. Aqui nós temos uma base B com dois vetores, são vetores do R3. Esta base é uma base de um plano W, certo? U é um outro vetor do R3. Note que U não está nesse plano W. Então, existe um plano, vamos fazer um desenho aqui para ilustrar isso. Então, olha só, aqui representa o plano e U é um vetor que não está no plano, tá certo? Nós queremos aqui encontrar a equação desse plano e depois esboçar o seu gráfico, encontrar a projeção de U sobre o plano. Nós usamos a projeção, já falamos da projeção em aulas, em exercícios anteriores, né? E vamos encontrar depois um W1 que está no plano, um W2 que está no complemento ortogonal ao plano. Lembra que sempre que a gente tem plano, o complemento ortogonal é uma reta? Então, esse W2 vai estar em uma reta, que ela é normal ao plano. E de tal forma que valha esta relação, que seja válida essa relação. U é W1 mais W2. E por fim, nós vamos querer esboçar o plano, que já foi esboçado aqui em cima, né? E os vetores U e projeção. Aqui, você pode, a projeção que a gente vai encontrar, vai ter coordenadas que são decimais. Então, às vezes, vai ficar um pouquinho complicado de você esboçar no papel. Use o GeoGebra para esboçar. Mas você pode esboçar tudo no GeoGebra também. Mas sempre, quando possível, gente, se esforcem para você fazer algum esboço também no papel, que isso vai ajudar muito vocês a desenvolver aí o conhecimento que vocês vão estudando, né? Então, vamos lá, olha só. Iniciando, encontrar o plano W. Então, olha só, os vetores de W, eles são combinação linear da base, dos vetores da base desse plano. Então, nós temos aqui, vamos chamar esse primeiro vetor de V1 e esse segundo de V2. Os vetores do W, que são do tipo XYZ, ou X1YZ1, ou X1, X2, X3, você escolhe, eles são desse tipo aqui, ó. V é um escalar vezes V1 mais um escalar vezes V2, tá certo? Onde V1 e V2 são os vetores dados. Então, substituindo as coordenadas desses vetores na equação que está aqui, nós vamos ter XYZ é igual a T1, que multiplica 1, 0, mais T2, que multiplica 1, 2, 1. Essa aqui é uma equação chamada de equação vetorial do plano. Os vetores V1 e V2, eles dão a direção do plano, são chamados vetores direcionais. Geralmente, nessa figura aqui, a gente desenha os vetores V1 e V2 nessas laterais aqui, nessas arestas, ó, mostrando que eles geram o plano, certo? Muito bem. Essa não é a única equação do plano. Existe a outra equação, chamada equação geral do plano, que ela tem esse formato aqui, ó, AX mais BY mais CZ igual a D, e ela pode ser obtida utilizando os vetores V1 e V2. Aqui, essas coordenadas AB, esses coeficientes ABC, vão ser coordenadas de um vetor N, que é normal ao plano, e eles podem ser obtidos fazendo o produto vetorial do V1 com o V2.
Então, olha só, nós vamos executar esse produto vetorial aqui para encontrar os coeficientes ABC. Quem é esse D? Esse D, ele é obtido fazendo o produto escalar das coordenadas do N com um ponto particular do plano. Então, vai dar o cálculo AX0 mais BY0 mais CZ0. Aqui nós colocamos x0, y0 é um ponto particular do plano. Agora, quando o plano passa pela origem, é comum você adotar esse x0, y0, z0 sendo próprio 0, 0, 0. E nesse caso, esse cálculo aqui vai dar 0. E como é que eu sei que o plano passa pela origem ou não? Essa equação, que é a equação vetorial do plano, a forma geral dela ainda tem mais uma parcela aqui, que é a soma do ponto particular. Olha só, x0, y0, z0 mais t1 que multiplica as coordenadas do primeiro vetor, mais t2 que multiplica as coordenadas do segundo vetor. Então, como na nossa equação não tem nenhuma coordenada, nenhum vetor que independa dos parâmetros, a gente conclui que o ponto particular é o 0, 0, 0. E para ser subespaço, pessoal, todos os planos e todas as retas devem passar pela origem. Porque o vetor nulo, que é o 0, 0, 0, precisa estar dentro do conjunto. Então, se tivesse a soma aqui de algum vetor com coordenadas diferentes de 0, 0, 0, não seria subespaço do R3, tá bem? Então, quer dizer que toda a equação geral de plano que seja subespaço de R3 vai ser igual a zero. Esse D vai ser sempre zero. Bom, vamos encontrar agora, então, esse vetor N. Então, olha só, N é o produto vetorial de V1 com V2. Então, colocou aqui as coordenadas de V1, as coordenadas de V2, na primeira linha e JK. Executando os cálculos, ó. I, o J vezes 0 vezes esse 1 que está aqui, deu 0. Esse K vezes esse 1 e esse 2, vai dar 2K. Agora, aqui, ó, menos K, J vezes 1 vezes esse 1, vai dar menos J. I vezes 0 vezes 2, vai dar 0. Se ficou complicado, você vai dobrar as duas colunas aqui, fazer aquelas diagonais, que você vai chegar nesse mesmo cálculo que a gente encontrou aqui. Então, nós vamos ter I menos J mais K, que escrevendo em forma de coordenadas, nós temos o vetor 1 menos 1 e 1. Essas coordenadas aqui são as coordenadas ABC, que vai dar origem a essa equação do plano, que é a equação geral do plano. Então, as duas equações, elas podem ser utilizadas, tá bom? Lá no GeoGebra, é mais fácil você esboçar com essa equação geral. Se você já escrever essa equação no GeoGebra, faça isso como exercício, e der Enter, o plano já é esboçado. Aí só lembre de ativar a janela 3D. Então, você vai lá no GeoGebra, exibir janela CAIS, depois exibir janela de visualização 3D, vai escrever essa equaçãozinha aqui lá na célula da janela CAS, que é a janela de cálculo simbólico, e você já vai encontrar o esboço. Fazendo esse esboço manualmente, nós vamos ter que usar alguma estratégia. Geralmente se usa aquela estratégia de colocar duas variáveis igual a zero e encontrar a terceira. Isso é feito para você obter os pontos pelos quais o plano corta os eixos coordenados. E com isso você vai encontrar as retas formadas com a interseção do plano com os planos coordenados. E aí você vai ter, essas retas vão definir aí o plano, certo? Porém, quando você faz o cálculo, quando você faz x0, y0, você vai encontrar z igual a zero. Então, o ponto é a origem. E quando você vai variando aqui, coloca x0 e z0, você vai encontrar o y0, que também vai te retornar a origem. E quando você faz o z igual a zero e o y igual a zero, você também vai encontrar a origem. Então, o único ponto que você vai encontrar com essa estratégia de encontrar as interseções do plano com os próprios eixos coordenados, você só encontra a origem. E um ponto só vai ser insuficiente para você encontrar o esboço do seu plano. Então, nós vamos ter que usar uma outra estratégia. A estratégia que nós vamos fazer aqui é colocar igual a zero apenas uma das variáveis. Isso,
corresponde a você tentar encontrar as retas que estão nos planos coordenados, certo? Em vez de encontrar essas interseções aqui, já que elas não existem, tá? Nós estamos com a figura desse tipo, nós só estamos conseguindo com isso uma figura desse tipo aqui e não desse aqui. Bom, então olha só, vamos colocar igual a zero cada uma das coordenadas. Vamos trabalhar aqui no x igual a zero. X igual a zero é trabalhar nesse z e nesse y. O que vai acontecer quando o plano passar por esse plano coordenado YZ? Qual corte que o plano faz nesse plano coordenado? Então, vamos lá, olha só. Quando x é zero, você vai ter a equação menos y mais z igual a zero. Essa equação vai te dar a reta y é igual a z. Pensa que esse plano coordenado YZ é o plano XY. Então, tem uma função aqui no plano XY. Porque eu falei plano XY porque é para ficar mais fácil de vocês relacionarem com as funções que vocês já estão acostumados a esboçar. Que vocês usam o plano XY para esboçar a função de x em função de y, né? Então, aqui vai ser a mesma coisa, só que agora as variáveis se chamam y e z. Então, você tem aqui uma reta y igual a z no plano YZ. Então, você vai jogar valor para y, valor para z e vai encontrar o y. Então, olha só, quando o y é 1, o z vai ser 1. Quando o y for 2, o z vai ser 2. O x é sempre 0 nessa aqui. Nós estamos considerando sempre o x igual a 0. Então, os pontos realmente vão ficar só aqui colados no plano YZ. E vai dar origem a essa reta aqui, ó. Essa aqui, ó, que está desenhada aqui, certo? Deu origem a essa reta. Agora, vamos passar para outro plano coordenado. Vamos para o plano XZ, que acontece no y igual a 0. Então, o que acontece lá nesse plano XZ? Vamos lá, faça o y igual a 0 e você vai ter x mais z igual a 0. Isola x, ou podia isolar z, tá? Então, x é menos z. Então, olha só, essa reta aqui, x igual a menos z. Quando x é igual a 1, o z está lá embaixo, o z é menos 1. Quando x é igual a 2, o z é menos 2. Então, nesse plano XZ, note que o plano XZ tem a parte positiva dele, mas também tem a parte negativa, que é essa que está abaixo do, vamos dizer assim, está no subsolo, está no andar de baixo, essa parede aqui desce aqui para o andar de baixo, ó. Essa parede aqui, certo? Então, a reta que a gente vai obter é essa aqui, ó. Vai obter essa reta. Então, essa reta está cortando lá no andar de baixo, tá certo? Bom, agora, finalizando, quando o z é igual a 0. Z é igual a 0, você vai encontrar aí x menos y é igual a 0. Isolou x, encontramos x é igual a y. X é igual a y vai ser uma reta aqui no plano XY. Então, quando o x é 1, o y é 1. Quando o x é 2, o y vai ser 2. Então, você vai encontrar essa reta aqui, ó, que é o desenho formado quando o plano cortar o plano XY. Então, a gente teria uma figurinha, a princípio, desse jeito aqui, certo? Só com essa reta, essa e essa. Para você vai completar essa figura para você entender como é que é o seu plano. Então, você repetiu aqui esse gráfico. Você repetiu aqui ao lado, ó, que é esse. Esse gráfico não, essa reta, né? Só para a figura ficar mais completa. E também acrescentou essa parte que corresponde a essa aqui, para você fechar um retângulo. Porque geralmente o plano a gente não mostra como sendo um retângulo. Então, agora ficou claro, você vai forçar um pouquinho a sua mente, vai tentar entender, ó, como que é esse plano. Ele vem aqui, pensa que tá no meio da sua sala aí, ó, uma folha de papel gigante, infinita, que entra lá no cantinho da parede e vai lá pro subsolo, em formato assim, meio que em diagonal, tá? Vamos usar o GeoGebra para ajudar a gente a visualizar isso. Então, eu só abri o GeoGebra, eu venho aqui, ó, exibir,
cálculo simbólico CAS, abriu essa janelinha, que é a janela que eu vou escrever. Essa de visualização aqui é de R2, eu não vou usar, vou fechar. E vou usar uma em R3. Ó, aqui que vai ser esboçado o nosso plano. E aqui você vai escrever a equação do seu plano. Qual é a equação do plano que a gente encontrou? Não é x menos y mais e igual a 0? Enter. Demora um pouquinho, uns segundinhos. Ó, agora você vai clicar nessa bolinha aqui para ativar a visualização. Aí agora você vai clicar aqui, segurar com o mouse, clica no botão esquerdo, segura e gira um pouquinho para você entender como que é esse plano em azul, ó. É o plano que a gente desenhou, que ele corta os eixos coordenados, corta aqui o peroquitante em forma meio que em diagonal e vai bater lá no andar de baixo, ó. É esse planinho azul aqui que a gente tentou esboçar no papel. Olha. Tá aqui o nosso, ó, nossa figurinha. E está aqui o esboço, tá? Então, tentem sempre fazer também no papel, para você ir desenvolvendo as suas habilidades, tá? Esse vetor U que eu coloquei aqui é o vetor normal ao plano, aquele que a gente encontrou com o cálculo do produto vetorial, ó, é 1 menos 1, vamos desenhar no GeoGebra também, para você entender como é que ele fica, 1 menos 1. O vetor aqui no GeoGebra é sempre a letrinha minúscula e sempre tem que colocar 2 pontos igual, tá? Nunca é só igual aqui na janela CAS. Então, 1 menos 1, Enter, tá aqui, ó, esse vetor N. Vou girar um pouquinho aqui, vou movimentar meu R3 aqui para você observar, ó, que ele faz o ângulo, ó, de 90 graus com o plano que a gente está trabalhando. Muito bem, então continuando com o nosso exercício, agora nós vamos encontrar a projeção desse N, esse U aqui, gente, é o U do exercício. É o U que nós queremos projetar. Deixa eu voltar mais um pouco aqui. Opa, voltei demais. Esse U que tá desenhado lá na nossa... É esse U que tá aqui, ó. É um U que não está no plano. Então, vamos desenhar ali também 2, 1, 3. Vou desenhar ele aqui no GeoGebra. U, 2 pontos igual, 2, 1, 3. Ele não é o vetor normal. Olha, ele tá aqui. Ele não faz ângulo reto com o plano, ele tem uma certa inclinação diferente de 90 graus, certo? O N é esse que faz o ângulo de 90 graus com o plano, ó. Certo? Muito bem. Então, voltando. Opa, foi demais. Essa figurinha aqui, esse U ilustra o U da letra B, que nós queremos projetar no plano. Quando você projetar esse U no plano, o que vai acontecer? O U é esse, né? Você vai encontrar aqui um vetor que está colado no plano, que ele está desenhado sobre o plano, tá? Então, vamos fazer os cálculos para encontrar esse vetor. O plano, pessoal, como ele é gerado por dois vetores, o V1 e o V2, essa projeção no plano vai ter aquelas duas parcelas, ó, que a gente estudou ali no exercício anterior. No exercício anterior tinha uma subtração, porque a gente queria o vetor que é normal ao vetor projetado no plano. Deixa eu fazer um desenho aqui para vocês entenderem a diferença dessa cálculo para o cálculo anterior. Lá no cálculo anterior, a gente tinha o vetor, vou chamar aqui de V2, que foi projetado sobre o plano que tinha dois vetores, vou chamar aqui de V3, que foi projetado no plano que tinha o 1 e o 2. Então, quando você fez essa projeção, você obteve essa projeção, e aí você não queria essa projeção, você queria esse vetor aqui, ó, na vertical. Vamos botar ele mais aqui, que era ortogonal ao vetor projetado, que era ortogonal tanto ao projetado, não, que era ortogonal tanto a U1 como a U2. Então, o cálculo da projeção tinha essas duas parcelas, e aí esse aqui foi obtido fazendo esse V3 menos essa projeção
menos essa projeção que tinha essas duas parcelas. Por isso que ficou lá no cálculo anterior com aquelas duas parcelas subtraindo. Talvez isso aqui tenha ficado um pouco confuso. Mas lá no cálculo anterior, a gente não queria esse vetor projetado. A gente queria um vetorzinho a mais que era ortogonal tanto a esse como a esse aqui, certo? Muito bem. Então, vamos apagar isso aqui para não criar nenhuma confusão. Então, tá. Então, olha só. Nós vamos fazer esse cálculo aqui para encontrar essa projeção. Então, vamos fazer o cálculo substituindo as coordenadas dos vetores, que são o V1 e V2. Então, vamos lá. O escalar V1 dividido por V1 escalar V1 vezes V1, mais o escalar V2, V2 escalar V2 vezes V2. Desenvolvendo aqui o produto escalar, nós vamos ter o seguinte, ó. 2 vezes 1 mais 1 vezes 1 mais 3 vezes 0. 1 vezes 1 mais 1 vezes 1 mais 0 vezes 0 vezes esse vetor. Mais 2 vezes 1, 1 vezes 2, 3 vezes 1. Tá aqui? 1 vezes 1, 2 vezes 2, 1 vezes 1. Vezes vetor V2. Então, ficou aqui 3 sobre 2, que multiplica o vetor V1. 7 sobre 6, que multiplica o vetor V2. Então, cada coordenada, cada escalar, o escalar multiplica cada coordenada, o escalar multiplica cada coordenada, e depois vai somar. Então, a primeira coordenada dessa soma será 3 sobre 2, mais 7 sextos. Segunda coordenada, 3 sobre 2, 7 vezes 2, 14, mais 14 sextos. Terceira coordenada, 0, mais 7 sextos. Tirou o mínimo múltiplo comum. Então, aqui nós temos o primeiro mínimo, que vai dar 6, dividido por 2, 3 vezes 3, 9, 6 dividido por 6, 1 vezes 7, 7. Então, o primeiro número aqui vai ficar 16 sobre 6. Simplificou por 2, ficou 8 sobre 3. Tá aqui. Segunda coordenada, o mínimo é 6, dividido por 2, 3 vezes 3 dá 9. 6 dividido por 6, 1 vezes 14, 14. Então, vai ficar 23 sobre 6. Aqui não simplificou, ficou da mesma forma. E o último número, 7 sobre 6. Aqui está o número em decimais, para quando você for esboçar. Se você fosse esboçar no papel, você vai precisar desses decimais. Vamos fazer o esboço lá no GeoGebra. Ó, 8 terços, 23 sextos e 7 sextos. Vamos lá, no GeoGebra. Esse vetor aqui é o projeção, né? Eu vou chamar ele de P2, como a gente chamou lá naquele exercício anterior. Então, aqui vai ficar igual a 8 terços, vírgula, 23 sobre 6. Quando você está usando software, você não coloca as aproximações, tá? Você coloca o número integral, a fração, para você não perder nenhuma casa decimal. 7 sextos. Enter. Pronto. Agora, eu vou mexer aqui, ó, vou girar um pouquinho, para você notar, ó, que o vetor está lá coladinho no plano, ó. Está sobre o plano, que é o vetor projeção. Se você quiser encontrar os números em decimais, você vai clicar na célula e vem aqui, ó, que é o valor numérico, que são os valores em decimais. Aí você vai clicar e ele vai te dar os decimais. A quantidade de casas decimais é obtida aqui nas ferramentas. Opções, arredondamento, aqui você escolhe quantas casas decimais você quer. Suponha que é com 5, aí, ó, vai dar 5 casas decimais. Suponha que é com 2, aí você vem aqui e trabalha com 2, certo? Bom, vamos voltar aqui para o nosso papel. Então, esse aqui é a projeção. Então, aqui eu repeti o desenho, mas eu não coloquei a projeção, porque os decimais estavam um pouco complicados para eu encontrar. Eu usei o GeoGebra também para esboçar, tá? Projeção. Ó, vamos clicar aqui, ó, para ele voltar. A projeção tá aí. Aí eu usei o GeoGebra também, tá? Agora, a letra C. Na letra C, nós queremos encontrar dois vetores, W1 e o W2,
com características muito especiais. O W1 está no plano e o W2 está no complemento ortogonal ao plano. O W1 é a projeção que você encontrou aqui no GeoGebra. É essa projeção, porque o W1 tem que estar no plano. Agora, o W2 é um vetor que não está no plano, ele está no complemento ortogonal ao plano. E tem que valer esse cálculo aqui, ó. U é W1 mais W2. Vamos fazer um desenho aqui para você entender isso. Olha só. Tem o vetor U. Aqui embaixo, a projeção no plano, que é o W1. E esse W2 será quem? Esse W2 é esse vetor aqui, ó, na vertical. W2. Para valer o cálculo, U é igual a W1 mais W2, esse W2 precisa ser igual a U menos W1. Se W2 é U menos W1, note o que acontece quando você pega e substitui W1 mais W2. O que vai acontecer? Vai ficar... Pera, deixa eu apagar isso aqui. O que acontece quando você faz W1 mais W2? Vai ficar W1 mais U menos W1, que vai ser igual ao próprio U. Então, dá certinho. Então, o W2 é U menos W1, que coincide com essa figura aqui, ó. Coincide com as operações com vetores. E W1 é o vetor projeção que a gente já encontrou. Então, você vai fazer U menos o vetor que você encontrou lá no cálculo da projeção. E quando você faz isso, é uma subtração de vetores, ó. U menos 8/3, 2 menos 8/3, tá aqui. Depois, 1 menos 23 sextos. E por último, 3 menos 7 sextos. E fazendo esse cálculo, você vai encontrar esse vetor. Vamos lá no GeoGebra esboçar esse vetor agora? Então, olha só. Eu vou aqui no GeoGebra, vou chamar ele de W2. 2 pontos igual, eu vou escrever aqui, ó. Menos 2/3, vírgula, menos 17/6, vírgula, 11/6. Enter. Olha como tá tudo misturado aqui, as cores. O que você pode fazer? Sempre que você faz cálculos na janela CAIS, definições, sempre que coloca 2 pontos igual, você definiu alguém. Eu vou trocar as cores. Então, eu vou aqui no W2, ó, propriedades. Tá girando, ó, tá? Vai abrir alguma coisa. Então, abriu aqui uma janelinha, ó. Eu vou aqui escolher cor. Eu vou mudar a cor. Vou chamar de vermelho. Não, de laranja. Pronto. Então, eu mudei a cor do vetor W2. Agora já fica mais claro para mim, ó, quem são os vetores que eu estou trabalhando. Eu vou aqui nessa projeção, também vou mudar a cor dele. Então, propriedades, vou escolher essa cor aqui para ele. Pronto. Então, aqui, agora eu vou fechar essa janelinha de propriedades para ganhar mais espaço aqui. Então, olha só, a projeção aqui no plano, ó, de lilás, e o W2, ó, de laranja. Agora, tem dois vetores aqui que eu posso me confundir. Tem o N e o U, né? Eu vou trocar a cor também. Vou chamar esse U, vamos colocar ele, esse verdinho aqui, pronto. Agora vai ficar mais fácil para eu identificar os vetores. Então, olha só. U é esse vetor verde água, não sei o nome dessa cor. Quando era criança eu chamava de verde água. Então, aqui, ó, tá aqui esse verde, que é o nosso U. O lilás e o laranja são os vetores que estão decompondo esse U. Então, esse U, ele, quando você formar aqui um paralelogramo usando o lilás, o verde e o laranja, esse U vai ser a diagonal desse paralelogramo. Você pega esse laranja, bota aqui na ponta do lilás, pra cá, né? E bota esse lilás pra cá. Esse verdinho vai ficar bem na diagonal, mostrando aquela relação do paralelogramo, porque U, que é o verde, não é W1 mais W2.
Então é isso, gente. Que a gente pode relacionar, estudar várias coisinhas, relembrar que a gente aprendeu lá em vetores e geometria analítica, né? E para concluir, a letra D que pediu o esboço de tudo, que é isso aqui que a gente fez no GeoGebra. Esse esboço aqui do plano e dos vetores e entender aí estas relações. Bom, eu vou compartilhar com vocês este esboço no GeoGebra e este arquivo aqui no vídeo que vocês estão assistindo. Agora, pessoal, vocês devem voltar aqui nestas questões e refazer todas as questões para vocês fixarem tudo que você estudou aqui nesta aula de hoje. Bom estudo para todos e até a próxima aula.